Olá pessoal, dando continuidade ao primeiro vídeo de como criar uma conta na Amazon. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a criar a máquina virtual no servidor da Amazon, como estimar custos de máquina virtual, caso você não queira usar a máquina gratuita, que você tem direito a 1 ano. E no próximo vídeo eu ensino vocês a como conectar essa máquina virtual usando o sistema Mac, Windows ou um iPhone. Como eu disse, você consegue conectar a máquina no mobile. Então vamos para o servidor da Amazon. Bom, depois de criada a conta, para acessar o painel, eu venho em minha conta, AWS Management Console. E ele vai pedir para fazer login. Digito meu e-mail, minha senha que eu cadastrei. Clico em faça login usando o nosso servidor seguro. Bom, aqui no painel a gente tem o seguinte. O serviço de computação em nuvem da Amazon, ele não serve só para criar uma máquina virtual, muito longe disso. A maior parte das utilizações deles é para quem é desenvolvedor de algum aplicativo, site, web, alguma coisa assim. Então isso aqui, tudo que está aqui, ó, Build AI Solution, a gente pode ignorar. Eu vou criar uma máquina virtual localizada em São Paulo, porque eu vou alocar um robô em MetaTrader ou outra plataforma para operar BMF Bovespa aqui em São Paulo. Como a minha corretora é localizada em São Paulo, eu vou criar minha máquina numa parte do servidor da Amazon em São Paulo. Se você ver aqui no canto superior direito da tela, por padrão, a conta é criada nos Estados Unidos. Então eu clico aqui em Ohio e mudo para South America, São Paulo. Quando eu mudo, todo o painel ele anda junto com isso. Ele anda junto com as configurações para São Paulo. Se eu quiser criar uma máquina em outros locais, além de São Paulo, Frankfurt, Londres, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Ásia, eu posso. Eu posso criar várias máquinas, cada uma em um local do planeta. Mas vamos lá para São Paulo. Onde que eu vou para criar a máquina? Depois de selecionado São Paulo, eu vou em Services, EC2, em Compute. Bom, esse é o painel de máquinas virtuais. Para criar uma máquina virtual, eu vou em Launch a Instance. E aqui eu tenho o painel para selecionar minha máquina. A gente tem mais de um sistema operacional disponível. Porém, eu vou escolher o Windows, porque para rodar as nossas ferramentas a gente precisa de Windows. Tem gente que acho que usa Linux e consegue rodar outras ferramentas em Linux. Eu particularmente não gosto. E como a máquina é gratuita, o Windows já atende. Então, eu venho até aqui embaixo e seleciono o Windows. E aí você me pergunta, qual Windows eu uso? 2016, 2012 ou 2008? Eu opto por 2008. 2003 também é bom. Eu acho o 2016 um pouco mais pesado, ele tem muito recurso gráfico, que ele é mais semelhante ao Windows 10. Eu opto por 2008. Então, eu venho aqui no 2008. E aí tem outra dúvida. Qual dos 2008 eu uso? Eu tenho que ver qual que é Free Tire Eligible. Vixe, meu Deus. Free Tire Eligible. Eu tenho que ver qual que é Free Tire Eligible. Então, para isso eu tenho duas opções. Ou eu venho aqui em cima, do lado esquerdo, e clico em Free Tire Only. Ele vai me mostrar só as máquinas gratuitas. Ou eu não faço isso
e fico vendo todas quais são free tire. Bom, é mais fácil filtrar, né? Então vamos lá. Free Tire 2008 R2. Essa aqui. É uma máquina 64 bits, eu vou escolher ela. Bom, aqui, depois disso, eu tenho a opção de escolher quanto que eu quero de CPU, quanto que eu quero de memória, quanto que eu quero de armazenamento interno e conexão de internet. A Free Tire é só uma, tá? Então, para criar a máquina gratuita, como eu escolhi a gratuita lá atrás, na página anterior, ele já vem como selecionado padrão a Free Tire. Essa máquina, ela tem uma CPU, 2,5 GHz de processador Intel Xeon virtualizado e 1 GB de memória. E se eu não me engano, o armazenamento aqui ele é de 50 GB, não é SSD. Bom, selecionada a máquina, eu clico em Review and Launch. Pronto. Tá tudo certo, máquina gratuita, não vou ser cobrado por isso. Clico em Launch. Bom, o que é a Keeper? A Keeper é o seguinte: para você acessar a sua máquina, você vai precisar de um login e senha. E o login, no caso da Amazon, por padrão é o Administrator. Porém, a senha ela é criptografada. E para você desencriptografar essa senha, você vai precisar de uma Keeper. Se você já tiver uma Keeper criada, você pode selecionar ela aqui. Como é a primeira máquina que a gente está fazendo e é a primeira Keeper, a gente vai ter que criar uma. Então eu seleciono aqui onde está escrito Choose an Existing Keeper, Create a New Keeper. E aí eu dou um nome para ela. Eu vou dar um nome de MV, de máquina virtual, São Paulo. MV São Paulo. Só para eu lembrar que ela é referente a essa máquina. Acontece o seguinte, se vocês lerem aqui, você tem que baixar a sua Keeper, que é um arquivo extensão .pem, antes que você continue, clicando em Download Keeper. E armazena em um local seguro e acessível, porque você não vai ter como baixá-la depois. Então, você não está habilitado, você não pode baixar o arquivo depois que você criá-lo. Então eu baixo a minha download aqui no Keeper, ele salva o padrão aqui no meu Mac, certo? Pronto, está salva. Feito isso, eu clico em Launch Instance. Suas instâncias estão sendo carregadas, estão sendo iniciadas. View Instances. Pronto. A máquina está carregando, ela está subindo lá no servidor. Então eu vejo aqui no Status Checks, inicializando. Vamos aguardar. Depois disso, que a máquina está criada, eu vou fazer o próximo vídeo de como você logar. Então é como você desencriptografar aquela senha que foi baixada pela Keeper e como fazer o login. Em continuação a isso, caso eu queira criar uma máquina que não seja gratuita agora. Bom, para isso a gente tem que ter noções de custos. Existe uma calculadora aqui dentro da Amazon, onde eu consigo calcular de acordo com o uso o quanto que essa máquina vai me custar. E onde que está essa calculadora? É um novo site da Amazon. Eu vou pelo Google porque eu não me recordo de cabeça. É o AWS Pricing Calculator. Esse site aqui. calculator.s3.amazonaws.com. Bom, aqui eu consigo calcular o quanto que minha máquina vai custar, caso não seja gratuita. Então o que eu tenho que fazer? O custo varia de acordo com região, tá? E infelizmente São Paulo é o mais caro
Estados Unidos é mais barato, talvez porque a estrutura da Amazon seja toda localizada lá. E eu não sei se tem estrutura física aqui. Eu acredito que sim, mas é mais cara. Quando eu clico aqui em South America, depois disso, o que eu vou usar de máquina virtual, né? Eu não vou usar dedicada e eu não vou usar um HD a mais. A padrão já ajuda, porque a gente não vai armazenar muito arquivo lá. A máquina só vai usar o que? O MetaTrader e os robôs, ou Profit Chart, alguma coisa. No caso, como eu estou criando uma máquina não gratuita, essa máquina aqui ela é ideal para usar Profit Chart. O Profit Chart ele exige um processador de 2,6 GHz e memória RAM a partir de 2 GB. Se eu não me engano, todos os processadores da Amazon eles são 2,5 GHz, porém eles são Intel Xeon. Esse processador é muito forte. Em teste de benchmark ele tem muito mais potência do que processadores Intel i5, Intel i7 de 4 GHz, por exemplo, porque são processadores de servidores. Então, vamos estimar o custo de uma máquina com 2 GB de RAM ou mais para ver. Então, eu clico em ADD, New Row, que é adicionar uma nova linha. Por padrão, ele já vem a máquina Linux. Eu clico aqui na engrenagem e seleciono a máquina que eu quero. Bom, a máquina que eu quero é uma imagem Windows, sistema operacional Windows. A partir de 2 GB, eu tenho uma máquina com um CPU a partir de 2 GHz, que seria T2.small. Uma máquina que eu acho que é bem legal, que vocês podem usar, eu acho que é a T2 Medium, com 4 GB de memória RAM e 2 processadores virtualizados. É como se fosse 2 núcleos, é como se fosse uma máquina, um processador 2 cores. Para quem curte SSD, eu não vejo necessidade de SSD para rodar o robô MetaTrader, porque a gente não vai ficar abrindo vários arquivos ao mesmo tempo. A máquina ela já por padrão inicializa muito rápido, mesmo no HD normal, mas você tem opções aqui de SSD a partir de um processador e 3,75 GB de memória RAM. E aqui a gente tem o custo estimado, tá? Esse custo estimado aqui, ele é por hora. Então, ele é o custo estimado por hora da sua máquina ligada. Se eu não me engano, aqui está em ordem crescente de custo, viu? Está em ordem crescente de custo de acordo com o tipo de máquina aqui. Eu não vou criar essa aqui porque acho que ela está muito próxima do limite, do mínimo recomendado para rodar o Profit Chart. Vamos ficar com a T2 Medium, 4 GB de RAM. Close and Save. Quanto que eu usaria dessa máquina? Eu vou utilizar 100% do mês? Não, eu vou utilizar algumas horas por dia. Como a máquina é paga, eu não deixaria ela ligada 24/7. Eu acho que não tem necessidade de deixar a máquina ligada todo final de semana e após o pregão. Eu vou ligar a máquina mais ou menos 8h30 da manhã e eu vou fechar ela às 18h30. Então ela vai ficar 9 horas por dia ligada. Uma máquina só, 9 horas por dia. O meu custo estimado para essa máquina de 2 processadores e 4 GB de RAM é de $27 por mês. Certo? Então, para criar essa máquina, o que eu faço? Eu volto aqui para o meu console, vou em Services, EC2, e Launch Instance. Mesmo procedimento da outra. Seleciono uma máquina Windows, vamos para o mesmo servidor, o Windows que eu selecionei antes, o Windows 2008 R2 Base. Select. E vamos lembrar qual que eu selecionei aqui, foi o Windows T2.medium. Então eu seleciono T2.medium aqui.
Pronto, é uma máquina com 2 processadores, 2,5 GHz de frequência de processamento de clock, processador Intel Xeon, 4 GB de memória, armazenamento padrão. E clico em Review and Launch. E aqui ele me dá o alerta avisando que essa máquina não é gratuita e que eu vou ter custos para usá-la, certo? Por mais que ela esteja no Free Tier, ela não é elegível nessas configurações, e só nas primeiras configurações que eu fiz. Clico em Launch. Bom, mais uma vez aqui perto, qual que é a senha que eu vou usar para acessar essa máquina? Eu posso criar uma nova, certo? Ou eu posso continuar sem uma Keeper. Eu não recomendo isso. Eu acho que é bem mais seguro você ter a senha criptografada. E eu usaria uma já existente, certo? Que é a MV São Paulo que eu criei para outra. E aqui ele pede para você concordar que você tem acesso a MV São Paulo, a essa chave, porque eu salvei ela. E ele fala, ou você salva uma vez ou esquece, senão você vai ter que criar uma outra. E detalhe, depois que você vincula essa chave criptografada para ter acesso à senha à máquina virtual, você não consegue alterar isso, tá? Você precisa excluir a máquina virtual e criar uma nova de novo para ter acesso a uma nova chave criptografada. Você não consegue criar uma nova e fazer o servidor ser acessado com essa nova chave. Então vamos a uma já existente. Tenho conhecimento que eu tenho acesso a essa chave privada. Clique em Launch Instance. Pronto, minha instância está sendo carregada. Como essa aqui tem custo, pessoal, eu tenho a opção de criar alertas de custo. Então eu não quero gastar mais que $30. Eu estimei aqui que meu custo ia ser $27 por mês. Eu não quero gastar mais que $30 com essa máquina. Eu venho criar alertas de faturamento. E aqui nessa página eu coloco que eu quero receber minha fatura por e-mail, eu quero receber alerta de faturamento, eu quero receber relatórios de faturamento. Salvar preferências. Preferências salvas. Orçamentos. Eu não tenho nenhum orçamento criado, eu vou criar um orçamento novo. Então eu não quero gastar no meu orçamento mais que $30 por mês. Nome do meu orçamento: MV São Paulo. Custos: mensal, iniciando hoje, sábado, dia 1º de julho, terminando dia 31 de julho, eu quero gastar no máximo $30. Vai ser um custo relacionado... Opa, desculpa. Eu não preciso refinar, ele vai orçar tudo que eu tiver de custo. Caso eu tivesse custo com suporte, que a gente não selecionou no primeiro vídeo, essas coisas, eu posso refinar, eu posso deixar ele restrito a só algumas coisas aqui, mas eu não vou deixar, não vou refinar. Notificação, aqui é o seguinte, meu orçamento é $30, mas quando ele estiver bem perto, quando o custo atual ele já é igual a 95% do meu orçado, que é os $30, eu já estou chegando perto do meu limite. Então eu já vou ser avisado, já posso dar uma olhada no painel que está acontecendo. Enviar e-mails para contatos. Eu coloco o meu e-mail, notificando que meu orçamento está chegando perto de $30. Para que nós não tenhamos surpresa e gastemos todo o gain com máquina virtual, certo? Criar orçamento. Pronto, meu orçamento foi criado. Tá aqui. Não gastei nada ainda. Eu posso exportar esse orçamento para CSV, certo? E é isso, pessoal. Vamos voltar aqui para o painel. Vamos ver se as máquinas estão ligadas tudo certinho.
E no próximo vídeo eu ensino como conectar a máquina e como acessá-la. Bom, para achar as minhas máquinas, eu venho lá em Services, EC2, duas instâncias em funcionamento, clico aqui em Run Instances e vejo as máquinas aqui. Essa aqui é gratuita, essa aqui é a paga que eu criei. Eu vou ensinar vocês aqui nesse mesmo vídeo como deletar uma máquina ou como desligá-la. Para desligar a máquina, eu seleciono ela, venho em Actions, Instance State, Stop. Qual que é a diferença de Stop, Reboot e Terminate? Stop eu desligo a máquina, ela está ligada, ela já está ligada, e eu apenas desligo, a mesma coisa que der um shutdown no seu PC. Reboot para reiniciar e Terminate é para excluir do servidor. Então eu vou dar um Stop, porque eu não estou usando, isso vai me gerar custo. Eu fiz só para forma didática essa máquina. Esse é o stop, eu posso desligar a máquina por aqui, ou depois de acessada você pode desligar ela direto por ela, como se fosse desligar um computador. Isso eu mostro no terceiro vídeo também. Ela está fechando. E para excluir a máquina, vamos excluir essa gratuita, por exemplo. Eu seleciono T2 Micro, Actions, Instance, State, Terminate. Atenção! Se você deletar a máquina, isso pode causar problemas no arquivo. Bom, eu quero realmente deletar a máquina, não quero recuperá-la depois. Ó, tudo que você armazenou vai ser perdido, certo? A máquina vai deixar de existir, pessoal. Yes, terminate. Pronto, está terminando a máquina. Depois de carregado, a gente dá uma atualizada na página para ver se ele já deletou. Ele demora um tempo, tá, para sair daqui, mas podem ficar sossegados que ela realmente foi excluída. Ó, essa aqui já terminou e essa aqui está desligando. Essa aqui, se eu não me engano, deu um shutdown, né? Vamos excluir ela também. Eu acho que como eu nunca acessei ela, pessoal, no stop ela já terminou também. Ela terminou essa máquina também. Pronto, as duas estão desligadas. Deixa eu ver uma coisa. As duas foram desligadas. Como eu nunca tinha acessado, o próprio stop foi o terminate. Por segurança, eu recomendo vocês a desligar a máquina depois de acessada, tá? E não por aqui. Porque pode ser que ocorra isso novamente. Bom, e é isso, pessoal. É assim que cria a máquina virtual.